deseja mudar, mas não muda com medo das críticas que irão sofrer e continuam prosseguindo nessa vida de dor e sofrimento. É isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Então estamos aí iniciando mais um dia aí que Deus preparou para nós. Hoje eu quero falar aqui com vocês brevemente uma aula rápida, né? Escolhi aqui um lugar mais tranquilo para falar com vocês nesse dia de hoje. A maioria das pessoas desejam mudar. Reinaldo, e por que essas pessoas não mudam? Porque elas têm medo da crítica da sociedade, da crítica da sua família, da crítica dos amigos e da crítica daqueles que estão à sua volta. E por isso essas pessoas não mudam. Continuam tomando remédios, continuam com sofrimento, continuam comendo tudo que inflama o corpo e continuam vivendo uma vida infeliz. Reinaldo, mas eu vejo as pessoas estão sempre nas redes sociais sorrindo, bonitas, né? As pessoas estão sempre ali bebendo, comendo. Na verdade, a maioria das pessoas vivem aquilo que não são. Elas apenas vivem uma fachada. A maioria das pessoas estão cheias de maquiagem. A maioria das pessoas estão cheias de filtros. A maioria das pessoas estão todas perfumadas, bonitas, mas isso é apenas para parecer que são felizes, parecer que são alegres. Mas a verdade é que a maioria das pessoas estão com ansiedade, depressivas, com insônia e quando chegam em casa estão tomando muitos remédios e quase não conseguem dormir porque a insônia não deixa. Então a maioria das pessoas que vocês veem por aí bebendo, nas festas, se divertindo, isso é tudo de fachada. Reinaldo, por que de fachada? Porque essas pessoas precisam parecer que são felizes, parecer que são alegres. É igual aqui na rede social. Na rede social não tem ninguém triste, não tem ninguém com problema. Todas as pessoas que você vê nas redes sociais parece que são pessoas ricas, cheias de dinheiro, que são felizes e têm uma vida muito feliz. Mas será que é assim dentro de casa? Será que é assim no seu trabalho? Será que é assim na sua vida? Ou as pessoas estão só murmurando, reclamando, quando realmente mostram quem são? Reinaldo, e por que as pessoas não mudam? Não vivem uma vida correta? Não vivem um estilo de vida correto? Não fazem aquilo que é correto? Pelo medo da crítica da sociedade, pelo medo da rejeição da sua casa e da sua família. A maioria quer mudar, mas elas não mudam com medo da crítica. E muitos daqueles que criticam você que está mudando, agora eu vou te entregar essa chave. Para você que já está tendo coragem, decisão e já está mudando a sua rotina de vida, os seus hábitos, a sua alimentação, você já está se sentindo mais feliz, você já está dormindo melhor, você já está deixando os remédios, você já está encontrando o propósito de vida, por que você veio nessa terra, porque ninguém veio aqui só para comprar um carro, uma casa e trabalhar. Cada um tem o seu propósito. Você tem um projeto para fazer a diferença na vida de outras pessoas. Nós não viemos aqui só para trabalhar, aposentar e vamos agora descansar. Não. Quando você encontra o seu propósito de vida, não tem descanso. Quando você encontra o seu propósito de vida, não tem aposentadoria.
você quer sempre ajudar o próximo, fazer algo pelo próximo. Isso que é a beleza da vida. Então, eu vou te entregar essa chave agora. Para você que já está começando as mudanças, vai ter crítica. A sua casa vai te criticar, a sua família vai te criticar, os seus amigos vão te criticar, as pessoas à sua volta irão te criticar. Reinaldo, mas por que as pessoas vão me criticar se eu estou cuidando da minha vida, estou cuidando da minha saúde, estou cuidando da minha alimentação, estou cuidando dos meus hábitos de vida? Eu estou aqui parado e estou olhando. Escreve para mim alguém se você já começou as mudanças e as pessoas começaram a criticar você. Apenas porque você não come mais pão, apenas porque você não come mais bolo, apenas porque você não está mais na mesa comendo pizza, porque você agora está cuidando da sua saúde e da sua vida. Alguém já foi ou está sendo criticado apenas por mudar o seu estilo de vida, mudar a sua alimentação, mudar os seus hábitos e a sua rotina? Alguém já foi criticado por isso? Escreve para mim. Mas eu quero dizer que quando você começar as mudanças, você será criticado. Quando você começar as melhorias na sua vida, você será criticado. Mas por que, Reinaldo? Porque assim como aconteceu lá, isso está escrito na palavra de Deus. Assim como aconteceu lá com Moisés, as pessoas ali, eram para passar pelo deserto por 40 dias, mas elas ficaram 40 anos. Por quê, Reinaldo? Porque não queriam mudar, só queriam murmurar, só queriam reclamar. Então Deus precisou fazer com que aquele povo permanecesse 40 anos no deserto, onde precisava passar apenas 40 dias. E isso acontece hoje. Isso aconteceu também com José do Egito. Por que os seus irmãos não gostavam dele? Apenas porque ele era amado. Apenas porque ele era amado. Os irmãos tinham ciúmes, tinham invejas, porque os irmãos queriam ser como eles. Quer dizer, queriam ser como ele, queriam ser amados como José era amado. Então, mas por ciúmes, por inveja, jogou ele num poço e vendeu ele como um escravo. Reinaldo, o que José fez? Ele apenas era amado. Então, as pessoas também vão te criticar apenas por você querer ser amado, te dar amor a você mesmo. Porque para você cumprir os 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, é preciso se amar primeiro. Então, por você se amar, por você cuidar da sua vida e da sua saúde, você será criticado. Reinaldo, e por que as pessoas me criticam, Reinaldo? Por que as pessoas da minha casa me criticam? O jeito que eu como, o horário que eu vou dormir, só porque eu estou cuidando da minha vida e da minha saúde. Porque aquele que critica, ele vê no outro aquilo que ele gostaria de ser, mas ele não gosta nele mesmo. Reinaldo, você pode explicar melhor? Sim. Vou dar um exemplo. Se existe uma pessoa na sua casa que ela gostaria de ter alegria, felicidade, não tomar remédio, não ter doenças e não ter dores, mas você decidiu mudar, você decidiu dar um passo adiante, mudar os seus hábitos de vida e mudar a sua alimentação e mudar a sua rotina. E agora você está feliz, com alegria, com paz, sem tomar remédios, e você está feliz. E essa pessoa ainda não conseguiu fazer isso. O que ela está vendo em você? Aquilo que ela gostaria de ser, mas não tomou a decisão de ser. Então ela continua ainda infeliz, com dores, tomando remédios
Então, o que ela vai fazer com você? Ela vai te criticar. Então, por isso que a maioria das pessoas, quando você mudar, as pessoas irão te criticar, porque a maioria não tem coragem de fazer mudanças. A maioria não tem coragem de dizer não para o mundo. A maioria não tem coragem de mudar e saber que vai ouvir críticas da sociedade, da família e dos amigos. Então, por isso que as pessoas vão te criticar, porque elas só estão olhando em você aquilo que elas não gostam nelas mesmas. Então, ela queria muito mudar e ser como você, mas já que ela não pode fazer isso porque ela tem medo das críticas, ela vai te criticar. Assim aconteceu com José. Os irmãos queriam ser amados como ele era amado, mas já que eles não conseguiam isso, preferiram jogar no poço e vender como escravo. Eu sempre dormi cedo, me criticavam porque eu dormia cedo. Exatamente. Por que as pessoas te criticavam porque você dormia cedo? Porque era isso que elas gostariam de fazer e não tiveram a decisão de fazer. Então elas fazem o quê? Elas vão te criticar para você ser como elas são. Sempre aconteceu isso. Reinaldo, mas será que todo mundo está me criticando? Será que não sou eu que estou errado? Será que era Jesus que estava errado? E o pior é quando você vai ver, não se engane. Não pense que são os de fora que vão te criticar. São os de dentro. São os da sua casa, o da sua família. São eles que vão te criticar. E assim aconteceu com todos. Aconteceu lá com Abraão, com Moisés, com José, com Jesus. Foi o seu próprio povo, o próprio povo judeu que crucificou Jesus. Foram eles mesmos, os próprios, aquele até que Jesus escolheu como discípulo, o traiu, o entregou. Então não se preocupe, a dor e o sofrimento que você vai ter, ele vai valer a pena, porque você vai ver que é os próprios da sua casa e da sua família que vão começar as críticas quando você começar a fazer as mudanças. Mas tem de bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo e todos vocês vão vencer. O importante é você fazer o correto, mesmo que todos estejam criticando. O importante é você seguir a direção de Deus. Porque mesmo com críticas, mesmo com dificuldades, se você estiver seguindo na direção correta de Deus, fique tranquilo, que o seu coração vai estar em paz. E você vai ter alegria, você vai ter paz e você vai ter felicidade. E você vai viver aquilo que fomos projetados. Fomos projetados para ter saúde. A doença não existe. Todos que estão doentes hoje é porque está havendo um desequilíbrio no corpo de decisões, atitudes e hábitos que estão fazendo errado. Então a maioria não consegue e vai te criticar. E não se preocupe, os primeiros críticos será a sua família, será a sua casa, serão os seus amigos. Eles vão te criticar. Então já anote isso e já fique esperando isso. Mas a pergunta é, você está fazendo o correto? Não se preocupe então com as críticas. Apenas continue na direção correta. Um dia todos terão a oportunidade de viver o que você está vivendo. Um dia todos terão a oportunidade de sentir o que você sente, de ter a paz que você tem.
de ter a conexão com o Criador que você tem, de ter a energia e a frequência que onde você chega o ambiente muda. Ou o ambiente muda, ou você sente o peso do ambiente. Porque quando você começa a fazer as coisas corretas e a vontade de Deus, você começa a perceber todo esse mundo, que é um mundo espiritual, que é um mundo vibracional, que é um mundo de energia. Reinaldo, por que eu não sinto isso? É porque você ainda está na direção do mundo. Você ainda está indo para a igreja, está lendo a Bíblia, só que você ainda está na direção do mundo. Você ainda está comendo o que o mundo come, você ainda está fazendo o que o mundo faz e você ainda está vivendo como a maioria vive. Reinaldo, mas por que eu estou vivendo como a maioria vive? Porque você está com medo das críticas. Você está com medo que as pessoas te deixem. Você está com medo da rejeição. Você está com medo do que as pessoas vão pensar se você mudar. Você fica pensando o que as pessoas vão pensar se você dormir mais cedo, se você não comer mais os industrializados, se você não sentar mais na mesa com elas para comer bolo, pão de queijo e tomar refrigerante. Então você fica com esse pensamento: por quê? Por que será eu vou ser criticado, vou ser rejeitado, vão falar mal de mim? Pois é, e é por isso que a maioria não muda. E é por isso que a maioria quer ser José do Egito, mas não querem ser jogados no poço e ser vendidos como escravo. E para finalizar essa aula de hoje, eu digo para você: Jesus ele não foi crucificado. Jesus ele apenas se entregou para redimir os pecados da humanidade e para que nós tenhamos a salvação eterna. Ele se entregou. Se ele quisesse, ele poderia no seu julgamento estar ali falando o que era correto, por que ele estava fazendo isso, poderia convocar os seus anjos e estar aí. Só que ele não fez a vontade da maioria. A maioria queria que ele entrasse em Jerusalém num cavalo branco, mas ele entrou num jumento, num burrinho. E por que isso? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus e fazendo as coisas corretas. Tem muita gente que fala de Deus, fala de Jesus, até lê a Bíblia, vai para a igreja, mas só faz as suas vontades, os seus gostos, só vive o seu paladar. Por que, Reinaldo? Porque está com medo das críticas, está com medo das críticas da família, está com medo das críticas dentro da sua casa. Se eu ficasse com medo das críticas e seguisse o que a maioria estava me criticando, talvez eu não estaria aqui com vocês hoje, porque eu fui criticado pelos médicos, pela família, pela minha casa, pelos meus amigos. Muitos me criticaram. Não, Reinaldo, para que viver isso? Você pode viver do jeito que você vivia, igual todo mundo. Vão falar isso para você também, quando você começar a mudar e for na direção correta. Reinaldo, qual é a direção correta? É aquela que ninguém está indo. Quando você vê a multidão por um lado, a direção correta é para o outro. E quando você estiver nessa direção, você vai levar pedradas. Você vai ter muitas críticas. Mas a crítica da maioria é apenas porque elas gostariam de ser como você é, elas gostariam de fazer essas mudanças, mas elas não têm coragem de fazer. Então ela vê em você
aquilo que ela gostaria de ser e de fazer, mas não toma essas decisões. E por isso você vai ser criticado. Vou ficando por aqui, finalizando essa aula de hoje. Então hoje eu falei sobre a maioria das pessoas querem mudar, mas não mudam por causa do medo das críticas da sociedade, da sua família, dos amigos e da sua casa. E você, vai começar as mudanças ou ainda está com medo das críticas? Deixa aí e escreve a sua mensagem. Fica com Deus, um abraço, até mais.